uniforme de treino, Gabigol apareceu no gramado para o aquecimento. Colocou primeiro o pé direito e se abaixou antes de entrar em campo. Recebeu aplausos e também aplaudiu a torcida em agradecimento. Foi assim o primeiro contato com os rubro-negros. Depois do abraço no Sassá, sentou no banco para acompanhar a partida. De lá, viu De La Cruz chutar por cima nesse lance. E também a tabela entre Bruno Henrique e Vinha. O lateral uruguaio cruzou na medida para o Pedro marcar de cabeça o 17º dele na temporada. Depois disso, só o chute do Alan deve ter agradado o Gabigol e os rubro-negros no primeiro tempo. Logo no início do segundo, Lohan não aproveitou o bom lançamento do Bruno Henrique. Antes dos 10 minutos, Gabigol foi aquecer, causando um frisson na arquibancada. Até que o Tite chamou o atacante. Aos 18, ele substituiu De La Cruz, despertando a torcida. Mas Gabigol foi pouco acionado e quase não tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Nem o Gabigol conseguiu acordar o Flamengo na sonolenta e magra vitória sobre o Amazonas. A torcida aplaudiu o camisa 10, mas vaiou o time e o técnico Tite durante e depois do jogo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. No fim do jogo, Gabigol foi com o time agradecer a torcida, só que não evitou as vaias de quem esperava mais contra o modesto Amazonas. Pedrosa, Vene Casagrande. Olha como é que já começa com o quê? O cadê DJ Careca? Eu queria entender por que um tantã essa hora da manhã, gente. Olha aí, gente, que é isso? Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde. A torcida vaiou, você concordou? Se sim, justifique. Concordo com a vaia antes, durante e depois da partida pela atuação do Flamengo diante do Amazonas. Esperava-se um Flamengo muito melhor contra uma equipe tecnicamente muito abaixo do Flamengo. A gente pôde até ver no começo da partida o Flamengo bem, numa intensidade bacana, até o gol, que inclusive foi uma baita jogada do Flamengo, se a gente for parar a analisar. Quero destacar o cruzamento do Vinha, que fez uma boa partida para a cabeçada do Pedro, mas depois parou de jogar. Um time que a gente não consegue definir aqui se vai ser intenso, se não vai ser intenso. Um time chato de assistir, um time pragmático, um time comum. E o Flamengo não pode ter uma atuação dessa comum. E a minha crítica em relação ao Tite, que eu acho que o treinador, ele no trabalho dele, ele pode mudar o jogo durante a partida. Por exemplo, o esquema tático que ele botou ontem, ele insiste nesse 4-3-3. Por que durante o jogo, e sem mudar as peças, sem fazer uma substituição, ele não muda a formação tática por um 4-4-2, por exemplo? O Lohan, que inclusive fez uma boa partida também, se eu tivesse que destacar o Vinha e o Lohan, para mim são os dois destaques do jogo, o Lohan fez uma boa partida, só que não é a dele atuar pela ponta direita. Tanto é que durante o jogo inteiro, quando ele estava em campo, ele vinha para o meio, porque ele joga muito mais no meio. Ele poderia ter feito, sabe o que? Um esquema com Alan, De La Cruz, Gerson e Lohan. E botava o Bruno Henrique e o Pedro. Inclusive, nesse esquema tático 4-3-3, o Bruno Henrique, se a gente for parar a analisar, não é o forte dele ficar lá preso na ponta esquerda. Ele rende muito mais quando ele está livre para pisar mais na área. Então, a minha crítica em relação ao Tite, além da falta de dinamismo, da falta de intensidade, de um jogo chato, pragmático, como tem sido o Flamengo nas últimas partidas, é que não tem variação tática. O Tite insiste num 4-3-3 e parece que ele vai continuar insistindo. Ele poderia ter mudado a formação tática sem mudar jogador, sem fazer nenhuma substituição, e com isso a gente poderia ver um Flamengo, por exemplo, mais ofensivo.
e a gente não vê uma intensidade. Por exemplo, quem está armando a jogada é o zagueiro, é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, toda hora lançando bola. O meio de campo inofensivo, um meio de campo que não arma. E você tendo um De La Cruz, E você né? tendo um De La Cruz, eu até entendo você não ter o Arrascaeta, e ele deu, entre aspas, essa desculpa, porque sem Pulgar, sem Arrascaeta, o time cai. Mas, na boa, o Tite tem à disposição dele um baita elenco para ele fazer o time jogar, mesmo na ausência desses dois grandes jogadores. E eu vou além, tá? O Arrascaeta, nesse momento, não faz tanta falta assim, não, porque o De La Cruz pode fazer a função do Arrascaeta. O Pulgar, eu entendo que possa fazer falta, mas o Alan também deu conta do recado. O problema do Flamengo não é a ausência de alguns jogadores. O problema do Flamengo é que não faz boas partidas com intensidade. Aquilo que o Flamengo pode apresentar. É uma falta de dinamismo. Então, assim, com todo respeito ao Tite, entendo as desculpas dele, as ausências dos jogadores, só que o Tite é um treinador que ele pode fazer muito mais pelo Flamengo. E ele não vem fazendo. Ô, Lucas Pedrosa, aí a gente olha aí o que é o Tite, né? A seleção brasileira, ela tinha um perfil meio... aquele esquema tático ali muito padronizado, um jogo, não vamos dizer assim, não é um jogo muito... A seleção sempre vai ser ofensiva, porque não tem como. Mas é um jogo muito efetivo. Você buscou o seu placar, você controla aquele jogo e tá tudo certo. Eu falei com vocês em off, assistindo ao Flamengo ontem, o Flamengo é um time que às vezes é meio chato você assistir a partida, porque tem uma hora que você fala, nossa, parece que não vai sair daquilo ali. Não é um jogo que você fala, caramba, tô encantada com esse futebol, pô, que futebol pra frente, que coisa bacana de se assistir, você como não sendo o torcedor daquele time. Mas o Tite, a seleção também tinha esse gosto quando tinha o Tite. Você acha que ele vai mudar? Eu não consigo ver um treinador desse calibre, do tamanho do Tite, que entrega resultado, mas não entrega talvez o que o torcedor rubro-negro quer assistir. Olha, Você Fernanda, acha que ele muda? Eu acho que a seleção brasileira do Tite ela era uma seleção extremamente efetiva e era ofensiva, assim. Eu não concordo com essa ideia de que a seleção brasileira do Tite... Eu não acho. Não tem nem como você ser seleção e você ser defensivo. Mas eu acho que é uma seleção burocrática e efetiva, assim. Isso. Eu não acho que... O Tite fez as 2 melhores campanhas de eliminatória da história do Brasil, à frente da seleção brasileira. A diferença é que o Flamengo, pasmem, ele se cobra mais ainda essa veia ofensiva do que a própria seleção brasileira. O torcedor do Flamengo, ele não aguenta ver o jogo sacal que aconteceu ontem no Maracanã e não reclamar, porque o Flamengo é o maior investimento da América do Sul, porque o Flamengo tem vários grandes jogadores e, com todo respeito ao Amazonas, que é um time de Série B, que vem crescendo dentro do futebol manauara e que é um time que conseguiu se defender muito bem, mas o Flamengo jamais pode ganhar só de 1-0. Por quê? Se fala tanto em calendário e o Flamengo poderia ter matado o segundo jogo. Qual era a missão ontem do Flamengo no Maracanã? Matar o segundo jogo da Copa do Brasil e se classificar. Qual foi a missão do Amazonas? Do Amazonas? Perder de pouco. Quem saiu mais feliz do Maracanã ontem? Sem dúvida alguma, o Amazonas. Então, o Tite, não só, e eu acho o comentário do Vene perfeito, ele precisa ter variação tática. O Flamengo sempre joga no 4-3-3, até colocou o Gabigol ali próximo do Pedro no segundo tempo, mas assim, sem nenhum entrosamento, sem nenhum tipo de treinamento, até porque o Gabigol tá 2 meses sem poder atuar pelo Flamengo. Foi muito mais no Bumba Meu Boi de, vamos lá, vou botar o Gabigol aqui pra ver se alegra um pouco a torcida. E não porque aquilo foi treinado. Então, o Flamengo é um time hoje que não mostra repertório. E acho que é isso que preocupa a torcida rubro-negra. O próprio Tite assumiu que errou em colocar o Gabigol por tanto tempo nessa partida. Olha aí, ó. O que você acha das vaias da torcida para o Flamengo? São justas? O time tá mal. É a primeira opção, por hora vencendo. Errado, tem que apoiar. A segunda opção, troca o treinador. É a terceira opção. Troca o treinador, é totoca da cabeça, Vene? Fala, não? Totoca da cabeça. Eu acho que a gente cobra tanto profissionalismo no futebol e seria profissional, apesar que cobrar profissionalismo no departamento de futebol do Flamengo muitas horas é pedir demais. Mas nesse momento, mudar treinador... Gente, eu sou totalmente contra essa ideia. Eu sou a favor das críticas. Eu não entendo quem defende o Tite e diz que o Tite não pode ser criticado. Por que não pode ser criticado? Verdade. O Tite está há 8 meses no Flamengo, ele já conhece o elenco do Flamengo. É tempo suficiente para ele fazer o time jogar. Ele tem uma matéria-prima suficiente para fazer o time jogar, mesmo na ausência de alguns jogadores. As críticas, elas devem acontecer, elas podem acontecer. Eu não vou ficar aqui controlando o torcedor no Maracanã. Ele pagou o ingresso, se ele quiser vaiar, ele vai. Se o torcedor achar justo vaiar, vai. Só não pode passar dos limites, faltar o respeito. Fora isso, agora, pedir saída de treinador nesse momento, até porque, beleza, vai tirar o Tite, vai colocar quem? Gente, o Tite é um bom treinador. Claro. A questão é que ele precisa entender
que no Flamengo é diferente. O time precisa ser mais ofensivo, menos burocrático e ter uma variação tática, algo que ele não apresenta. Ele fica preso. Ah, mas contra o Amazonas... Beleza, contra o Botafogo foi a mesma coisa, ele não teve variação tática, contra o Amazonas não teve. Outros jogos ele também não teve. Repito, o que eu falei anteriormente aqui em outros programas. O último grande jogo do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense, que de fato o Flamengo fez um baita jogo. De lá para cá, o time oscila demais. Eventualmente faz alguns minutos bons, como foi contra o São Paulo, o que eu acho muito pouco para o que o Flamengo pode apresentar. Então, por isso eu critico o Tite, porque eu acho que é muito mais culpa dele do que dos jogadores. Os jogadores estão ali e vão seguir aquilo que o Tite passa. E, de fato, é isso que está acontecendo. Por exemplo, Pedrosa mencionou o Gabigol, a entrada do Gabigol. A câmera pegou o Gabigol falando para o Pedro, vamos 4-4-2, nós dois presos aqui. Só que isso não foi treinado, porque o Gabigol não estava treinando. Eles nem tocaram na bola, praticamente. É isso. Eles nem tocaram na bola. E eu acho que talvez a falta que o torcedor do Flamengo mais sente é essa associação pelo meio. Porque o Flamengo joga muito pelas pontas. O Flamengo tenta o cruzamento o tempo inteiro. Ele sobe o Vinha, ele sobe o Varela, ele sempre está com ponta nas laterais para poder fazer esse cruzamento e conseguir achar o Pedro, como foi até no gol. Só que isso o tempo inteiro vai ficar manjado. O que o time adversário vai fazer? Ele vai colocar uma linha de 5, ele vai colocar uma linha de 4, ele vai tirar o espaço das entrelinhas e ele vai povoar a área. Então toda hora vai ser o quê? Cruzamento, rebatida. Cruzamento, rebatida. O Flamengo tem que criar associações pelo meio, coisa que o Arrascaeta, por exemplo, faz muito bem quando ele está muito bem. De forma intuitiva. Só que a gente não pode ficar falando que o Flamengo, que tem um time de mais de 30 milhões de folha salarial, depende só do Arrascaeta. Gente, isso é um completo absurdo. Pedrosa, era só ele pegar o Lohan, que estava aberto na ponta direita, trazer para o meio. Eu tenho certeza que o time ia melhorar bastante, porque essa é a do Lohan. Quem acompanha o Lohan na categoria de base sabe, ele atinge um nível de futebol muito maior que ele atuando pelo meio do que aberto pela ponta. Tanto é que a todo momento ele pegava a bola aberta pela ponta e trazia para o meio. Por quê? Porque essa é a dele. E aí o Tite gritava, fica aberto na ponta. Mas o Lohan não é a característica dele, embora ele faça isso, só que a dele é jogando pelo meio. E eu tenho certeza que se ele fizesse isso, beleza, Vini, você entende mais que o Tite? Não, mas assim, dá pra gente ter um pouquinho de noção. Se você traz o Lohan aqui para o meio para jogar junto com o De La Cruz, armando a jogada, e o Bruno Henrique podendo ficar livre para pisar mais na área, o time poderia render mais, pelo menos na minha opinião. E o Gerson, que é um atleta que também tem essa capacidade de pisar, de ultrapassar linhas, não só com passes, mas também chegar na área, pisando na área, como ele fez no ano passado, eu vi o Gerson parado, eu vi o Gerson praticamente imóvel. O Gerson pegava a bola, tocava de lado. Pegava a bola, tocava de lado. Esse não é o Gerson. Esse não é o jogador que a gente conhece. Eu acho que talvez isso também seja uma orientação do Tite. Tem que dar liberdade para ele. E aí o Tite e o Flamengo precisam entender que quando a gente tem uma tarja dessa num programa de um time que só perdeu 2 vezes no ano, Tite segue oscilando em maratonas de jogos. E a gente está falando de um Tite que só perdeu 2 vezes. Quando a gente fala isso, é um rubro-negro que cobra não só o placar, porque eu acho que o Flamengo e o torcedor do Flamengo já passou dessa fase. O torcedor do Flamengo hoje quer pagar o ingresso e como um bom... a relação não é muito além do torcedor, é do consumidor. Ele quer um espetáculo. Ele quer um jogo bom, ele quer assistir a uma partida boa. Então chega no momento em que o torcedor, e com toda a razão dele, ele não quer só 1-0. Ele quer 1-0 com controle de jogo, ele quer quando um time tem uma qualidade técnica inferior, ele quer um show em cima do time. E o torcedor tá certo. Vamos olhar o Gabigol entrando em campo? Espetáculo talvez nem seja a palavra certa. Acho que o torcedor cobra é desempenho. Porque você pode ter desempenho sem dar um espetáculo. O Palmeiras é isso. É isso. É você ter desempenho. E nem isso o Flamengo está apresentando. O Flamengo pode até vencer, mas não tem desempenho. Ontem foi um baita exemplo. Qual o desempenho que o Flamengo teve ontem? Não teve desempenho. O Flamengo ganhou porque teve um lance ali que o Vinha fez um cruzamento absurdo e o Pedro botou a bola para dentro porque estava livre também de marcação. Foi uma falha defensiva do time adversário. Agora, qual o desempenho que o Flamengo está tendo? O último grande desempenho foi contra o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Aliás, tem que agradecer muito ao Pedro, né? Porque se o Flamengo tem esse número que você falou aí, é muito porque o Pedro tem decidido jogos até mesmo quando o Flamengo não joga bem. Que temporada faz o Pedro? Olha aí o Gabigol, ontem voltou, né? A torcida bateu palma pro Gabigol e não para menos. O Vene trouxe ontem um recorte em relação aos ingressos
quando o pessoal sabia que o Gabigol ia jogar, tinha um número X vendidos. Anunciou horas depois mais 10 mil bilhetes vendidos só pela presença desse cara aí, que é ídolo da torcida do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Estava com a etiqueta pra fora ali, que eu acho que o pessoal deveria ter cortado. Eu sei que minhas filhas também não gostam da etiqueta. E ele entrou aí, ó, tá aí o Gabigol aquecendo, ali a etiqueta lá, ó, tava bem grande essa etiqueta. E entrou, e qual foi o desempenho dele lá, a etiqueta, ó. Pra você, ô Lucas Pedrosa, você... não tem como cobrar muito desempenho. Não é nem cobrar, não, mas assim, o que você viu do Gabigol? Eu acho que a melhor coisa do Gabigol nesse jogo aí foi a entrevista que ele deu depois. Eu já falei aqui que é um jogador que consegue contornar muitas vezes essa crise em relação ao Flamengo, porque ele vai, bota a cara, ele fala a linguagem do torcedor e ele reconhece no pós-jogo o seguinte: olha, a gente precisa melhorar, tá muito claro que a gente precisa melhorar e a gente vai melhorar. Então é essa confiança de um líder, como é o Gabigol, de um ídolo, que o torcedor do Flamengo quer escutar. E sobre ele é aquilo, né? 2 meses parado, sem treinar com os companheiros, sem ter ritmo de jogo, sem nem treinar. Então quando você nem treina, quando você nem tem a dinâmica da bola, é óbvio que você vai ter muita dificuldade. O Tite fala que errou, mas eu não sei se errou também não. Se deixar um pouco mais o Gabigol em alguns minutos dentro de campo. O problema é achar que o Gabigol ia resolver alguma coisa. Não vai resolver. É o momento de volta, é o momento de ele recuperar o ritmo dele e ele voltar a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A gente ainda tem drone do Pedrosa